Livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 14 ao 21, diz assim a palavra do nosso Deus: multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecem, as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor brama de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto. Em algumas traduções está escrito assim: os montes destilarão vinho. Os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma palavra maravilhosa. Restauração de Israel e os juízos de Deus sobre as nações inimigas. Irmãos, eu quero falar um pouquinho com você a respeito do símbolo na Bíblia, a respeito do monte, da montanha. O monte, na Bíblia, quando você estuda a palavra de Deus, ele tem vários significados. E eu quero chamar a sua atenção para um deles, aliás, o principal, que nós temos na Bíblia. O monte, na Bíblia, todas as vezes que você encontrar, dependendo do contexto onde ele está, significa o lugar da presença, o lugar da habitação de Deus, o secreto, o lugar onde Deus está morando, habitando. Em especial, um dos montes da Bíblia que me chama muito a atenção, ele aparece várias vezes na Bíblia, é o Monte das Oliveiras. Você certamente já ouviu falar. Se você tem curiosidade, talvez você tenha até visto alguma fotografia desse monte lá de Israel. É de lá também, Igreja Filadélfia, que ele sai, o ponto de partida, quando Jesus ele sobe ali no jumentinho e ele entra numa entrada triunfal, saudado como rei. As pessoas jogavam os mantos na frente do jumentinho, dizendo, Hosana, né? Hosana ao rei. E assim eles iam se curvando, iam saudando como rei. Mas é também nesse mesmo lugar que Jesus sofre a agonia, bem perto de ser crucificado, sabendo que as mesmas pessoas que o saudaram como rei naquele dia, agora se voltavam contra ele para o crucificarem. Foi lá nesse monte, naquele jardim, que Jesus agora estava clamando, na prensa de apertar a azeitona para fazer o azeite, ali no Monte das Oliveiras, Jesus estava dizendo, chorando: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Se possível for, afasta de mim. Ele estava ali, e foi lá que ele foi preso como um malfeitor. Foi também nesse mesmo monte que Jesus pisou glorificado. Ao terceiro dia, aliás, após o terceiro dia, a morte não pôde mais segurar Jesus na sepultura. E Jesus, se manifestando a muitas testemunhas por 40 dias, ele sobe no Monte das Oliveiras, ele dá o último comando para a sua igreja, um comando importante para nós, o Ide, a grande comissão. E Jesus agora, ele está ali, de repente ele sobe aos céus. E quando ele está subindo aos céus, os anjos, eles chegam para aqueles galileus e eles dizem assim: olha, por que vocês estão espantados, olhando esse Cristo que está sendo recebido no céu, subindo, se encobrindo no meio das nuvens? Esse mesmo Jesus que subiu, um dia voltará. Esse mesmo Jesus que subiu, um dia há de voltar. E queridos, num tempo profético, nesse mesmo monte, o Monte das Oliveiras, que os pés de Jesus irão tocar, ou no final da grande tribulação, quando ele se manifestar glorioso, juntamente com todos os santos e os anjos, eu e você, a comitiva do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, queridos, descendo ali no Monte das Oliveiras, junto com o Senhor, o nosso Deus. Aleluias! Glorifique ao Senhor Jesus por isso. Então o monte, quando nós pensarmos em monte hoje, nesse símbolo, você vai se lembrar de um lugar de estabilidade,
um lugar da revelação, um lugar de visão ampliada, mas acima de tudo, um lugar da presença. Monte é o lugar da presença, é o lugar da habitação do Deus Todo-Poderoso, é o lugar da habitação. E Joel, capítulo 3, ele está finalizando este livro dizendo: eu habito, eu faço morada no monte da santidade. É o lugar da minha habitação, é a minha casa, o monte da santidade. E é de lá de cima desse monte, que saem os decretos de Deus Todo-Poderoso. Do trono e da habitação desse Deus Todo-Poderoso sai a vida. E uma vida que transforma, vida que regenera, que traz de volta os pecadores, que reaviva aqueles que um dia estiveram no exílio da Babilônia, aqueles que estavam mortos agora espiritualmente e recebem da vida que desce do monte do Senhor, lá de cima da habitação do Senhor nosso Deus, da sua casa, da sua morada santa. E esse monte, Joel está dizendo para nós que ele destila vinho. É como se nós apertássemos o monte de Deus, a morada do Pai, e ele destilasse, minasse vinho, minasse alegria, porque vinho na Bíblia é símbolo de alegria, de contentamento, é símbolo de plenitude da presença. Então entenda que Deus, ele mora num lugar elevado, num lugar estável. Deus não é homem para mentir. Para uma hora tá dentro, uma hora tá fora. Uma hora tá com você, uma hora te deixa sozinho. Não, o monte é um lugar estável. O monte é um lugar que você não consegue chacoalhar com muita facilidade, é estabilidade. É uma rocha fiel. E ali, no alto monte, o monte da santidade, é o lugar onde Deus se assenta, o lugar onde Deus habita. E dessa presença maravilhosa, lá de cima, flui para nós, flui para a sua igreja, a vida que transforma. Sai a plena presença de Deus, que nos alegra. Nós não temos como encontrar contentamento, alegria, realização nessa vida, se isso não vier da presença do Pai, da presença do Deus Todo-Poderoso. É Ele que rega todos os dias a nossa vida com as coisas básicas, como, por exemplo, a Bíblia está dizendo o leite. Leite é algo basal, é algo que uma criança se alimenta, é algo substancial. Podemos pensar nas coisas básicas que nos mantêm de pé dia após dia, mas é dele também que vem a plenitude das coisas elevadas, do bom vinho que flui da parte do Senhor nosso Deus, regando a nossa vida com a plenitude daquilo que sai da sua presença. Eu posso dizer nessa noite que o monte, ele é o lugar da mesa do Pai. Deus habita sobre o monte Sião, ele está dizendo aqui. E o versículo 17 diz também: eu habito no monte santo. A minha mesa está no monte santo. E não é um lugar isolado, igual os deuses da Grécia, os deuses de Roma, que muitas das vezes tinham seus templos lá na Acrópole, lá em cima da montanha, mas era um lugar seleto, ninguém podia entrar, não era qualquer um que entrava lá. Deus não é esse Deus que faz acepção de pessoas, mas ele está dizendo aqui no versículo 17, que estranhos não têm acesso à sua habitação. Estranhos não entram no monte da santidade. Estranhos não passam na mesa do Pai. Estranhos não habitam ali no monte Sião. Porque, queridos, a mesa de Deus, ela é o lugar dos amigos de Deus. A mesa do Pai, ela é o lugar dos filhos, e Deus conhece cada um dos seus filhos. A palavra de Deus, ela diz que o seu nome está na palma da mão do Senhor. E que ainda que a nossa mãe, tão amorosa, que nos gerou, nos acalentou, esquecesse da gente, todavia o Senhor Deus jamais se esqueceria dos seus filhos. Queridos, podemos dizer com toda certeza, se você é filho, se você recebeu da parte do Senhor esta herança, se você confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus te deu o direito, o poder de ser chamado filho de Deus. Filho de Deus. E agora você não é mais um estranho à família do nosso Pai. Você não é o estranho. Pelo contrário, você foi contado nessa mesa como um dos filhos do Senhor nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Glorifique o Senhor Jesus por esta verdade eterna. Feito essas considerações, Deus está num lugar elevado. Existe uma mesa para a sua família, mas estranhos não comungam dessa mesa. Pelo contrário, é uma mesa posta para filhos. É uma mesa posta para os seus amigos. E somente os amigos conhecem o caminho para o secreto de Deus. E agora que eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito do reino.
e o conceito do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Falamos tanto sobre o reino. No culto da quinta-feira, nós fizemos uma jornada toda no Evangelho de Mateus, falando a respeito do reino. O tempo todo Jesus estava falando do reino dos céus. E agora, o reino, em Atos capítulo 1 e 6, os discípulos ali, ante aquele momento, Jesus estava subindo, Jesus estava prestes para subir, e lá no capítulo 1, no versículo 6, eles estão questionando Deus. Falando com Jesus, eles estavam: olha, nós estamos curiosos. Quando é que de fato o reino vai se manifestar? Quando é que de fato o Senhor restaurará a Israel? Os discípulos estavam ali conversando com Jesus. Jesus não respondeu a dúvida deles. Jesus não respondeu o que eles estavam preocupados naquele momento. Mas Jesus começou a revelar segredos mais profundos para os seus discípulos, para os seus amigos, para aqueles que não são estranhos para Deus, que são os conhecidos da parte de Deus. Olha, dê esta boa notícia para esse irmão que está do seu lado e diga assim: você é filho. Você não é estranho para o teu pai. Existe um lugar na mesa. Sobe o monte. O teu pai te espera na cabeceira dessa mesa. Atos capítulo 1. Os discípulos estavam ali preocupados. Deus, Senhor Jesus, e agora? O que vem ser esse reino? Fala-se tanto de reino. Reino aqui, reino acolá. E Jesus começa a falar: olha, é necessário que o reino se manifeste primeiro dentro. O reino de Deus começa invisível. O reino de Deus não começa das coisas aparentes, das coisas que nós estamos enxergando, das coisas que a gente consegue tocar. Mas o reino de Deus é algo invisível, ele começa do lado de dentro do ser humano. É ali que tem início todo o desenrolar e a transformação do reino. Jesus começa a explicar dizendo que a verdadeira mudança, ela começa de dentro para fora. E que nós precisamos nos preocupar, antes de fazer algo para Deus, precisamos preocupar primeiramente em ser. Tudo começa aqui dentro. Tudo começa aqui dentro. Porque se nós trocarmos essa ordem e começarmos a fazer antes de nós sermos, vamos entrar naquela categoria ali daqueles fariseus que estavam diante de Jesus, e Jesus disse para eles: vocês fazem demais, mas perante o Senhor são túmulos embelezados. Um túmulo bonito, caiado, pintado, cheio de ornamento para o lado de fora, mas do lado de dentro tem coisas terríveis, podres, porque a essência do reino de Deus é ser transformado do lado de dentro e depois somente colocar para fora o reino que Jesus já colocou do lado de dentro. Aí nós conseguimos fazer alinhado com o ser de Deus e a sua boa, perfeita vontade para a nossa vida. E assim Jesus continua ensinando. E João Batista, antes mesmo que Jesus chegasse, ele foi um arauto, ele foi aquele que foi na frente, anunciando, aquele que foi aplanando o caminho, aquele que foi na frente, endireitando as veredas, vamos dizer assim. João Batista dizia para aquele povo daquela época, como um precursor: é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está chegando, arrependei-vos. E arrepender na Bíblia, ele tem o sentido de mudança de mentalidade. Mude a sua maneira de pensar. Porque quando você muda a sua maneira de pensar, você vai mudar a sua maneira de sentir. E automaticamente a sua maneira de se comportar, fazer as coisas, ela vai mudar também. Então era uma transformação interna que mudaria todo o nosso ser do lado de dentro, e a nossa vida passaria então a ser uma cópia de quem Jesus é. Nós iríamos caminhar nessa terra do mesma maneira que Jesus caminhou, expressando a natureza dele, colocando para fora tudo aquilo que ele coloca do lado de dentro no nosso coração. E João Batista começa dizendo: arrependei-vos, mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de agir, porque o caminho para o reino é um caminho de subida. O caminho para o reino de Deus é um caminho que sobe, queridos, e não que desce. É íngreme, mas é algo reto. É uma jornada de santificação nivelando para cima. Quero comparar com você a jornada para o secreto como uma jornada de quem sobe. Porque descer é fácil, não é? Você tem todo um impulso. A gravidade, ela favorece. Mas, queridos, quando você sobe uma montanha, em determinado ponto, a caminhada fica árdua. Fica difícil. Fica difícil cada vez mais que você vai avançando montanha acima. Mas é assim a jornada do reino de Deus.
nós encontramos o caminho para o secreto, queridos, é subindo, é nivelando para cima, é pensando nas coisas espirituais, é elevando o nosso patamar, o nosso padrão de vida, como verdadeiros filhos de Deus, nos comportando como príncipes, reis, profetas, sacerdotes do Deus vivo, pensando nas coisas que são do alto, lá de cima, aonde o teu pai está assentado. Amém, queridos? Você entende isso? Amém? Olha, você só vai encontrar o reino de Deus subindo, se livrando do peso adicional do pecado. Às vezes nós carregamos umas mochilas de coisas erradas, aquilo segura a gente no chão, aquilo deixa a gente pesado, e você não consegue subir, você não consegue ir até onde Deus está, por conta que o pecado, as más escolhas, as decisões erradas, as coisas erradas que a gente faz, que a gente apronta por aí, isso vai nos segurando, vai se segurando, cravando o teu pé nessa terra, naquilo que é natural, naquilo que está nas coisas mais baixas desse mundo, vamos dizer assim, e aí a gente vai passando a vida, olha, olhando só para baixo, olhando só para aquilo que é terreno, vivendo uma vida medíocre espiritualmente. Mas Jesus hoje, queridos, Ele está chamando você para nivelar para cima. Ele está dizendo, assim como Ele falou para João, sobe aqui, sobe para onde teu pai está, pois tem lugar na mesa para você, Filadélfia, o teu nome está aqui, Jesus te comprou, te lavou no sangue, precioso vertido lá na cruz. Abandona hoje esse pecado, abandona hoje esse pecado de estimação, abandona hoje essas coisinhas que estão aí escondidas no quarto mais escuro, lá dentro do fundo do coração, deixa esse peso e sobe, mas sobe correndo, queridos, porque lá no alto, é lá no alto que o teu pai se encontra. Esse é o lugar onde Deus, Ele planejou para que você venha estar, na presença do Senhor nosso Deus. Aleluia! Se livre do peso adicional. O profeta Isaías disse isso, endireite o caminho, toma um caminho reto para cima, e João, ele vai reforçando esta mensagem, ele é aquele que está cumprindo profeticamente esse envio aqui, que Isaías profetizou, e ele diz, olha, o Senhor Jesus, João estava batizando com água, mas ele começa a dizer, o Senhor Jesus, aquele que vem, Ele vos batizará com fogo purificador. Qual é a função do fogo, queridos? Ele passa o metal precioso ali e ele tira todas as impurezas. Ele consome aquilo que é ruim, aquilo que é impuro. E João Batista estava falando agora que o caminho para o secreto é subir o monte, é nivelar para cima, é nos desprender das coisas que nos seguram, que nos amarram lá no chão e não deixa a gente subir, voar voos altos, encontrar com o Senhor, o nosso Deus. E é aí que Jesus chega nesse tempo, um renovo da linhagem de Davi, cheio do Espírito Santo, e o reino começa com a chegada de Jesus, porque Jesus desceu, queridos, e trouxe com ele o reino. Jesus veio a essa terra e trouxe com ele o reino para essa terra. E os discípulos, eles não compreenderam o reino de Deus. Eles estavam pensando que o reino era tudo quanto é coisa material, menos esta presença. Reino é estar no lugar onde Deus está, sentado na mesa com Ele, compartilhando de intimidade, compartilhando daquilo que Ele pode nos dar, desse amor tão poderoso. É por isso que existem pessoas que têm tão pouco nessa vida, mas são tão ricos, queridos, são tão prósperos, são tão plenos, porque eles entram e saem do conselho eterno de Deus, encontraram o caminho do monte, subiram, estão na presença do Pai. Sabe, agora não é mais sobre questões materiais, é sobre uma riqueza incalculável que a pessoa, ela encontrou, ela achou o caminho para o reino, ela está reinando em vida. Isso é algo maravilhoso. E os discípulos não estavam entendendo isso. Tinha uns lá que estavam brigando, pediram até ajuda para a mãe chegou na maior simplicidade para Jesus, falando assim, olha, Senhor Jesus, quando o Senhor se assentar no teu trono, bota os meus filhos, um de um lado e outro do outro, que eles possam se assentar do seu lado. Que coisa linda, né? Filhinho de mamãe ali, sentado um do lado direito, outro do lado esquerdo ali, né? Que nem dois buchinhos de planta, enfeitando o reino de Deus. E aí Jesus fala, olha, vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada, o meu reino não é sobre isso. O reino já está entre vocês. Olha para cima, sobe o monte. Desfruta dessa presença. Deus informou a humanidade de um amor perfeito. Deus estendeu a mão. Existe algo tão precioso para nós vivermos na presença do nosso Pai. E isso é independente de coisas materiais e coisas que a gente põe a mão. Olha, existe uma riqueza incalculável. Você foi feito, Filadélfia, para reinar em vida. Para viver uma vida
plena na presença do Senhor, o nosso Deus. Amém? Vida de paz, vida de plenitude, vida de amor, amor recebido lá na cruz, compartilhado nessa mesa de família. E aqui, os discípulos não entendem, eles queriam posição, eles queriam prestígio, eles queriam palma, eles queriam holofote em cima deles, queriam reconhecimento, queriam seguidor, queria lacrar nesse mundo. E Jesus fala, olha, o reino não é sobre isso. Não é sobre essas coisas que vocês estão colocando tanto valor. É sobre encontrar o caminho para a presença do Pai. É sobre estar na presença do Deus Todo-Poderoso. E ele vai dizendo, o reino não é feito de regalias. Romanos capítulo 14, versículo 17, desenha isso para nós de uma forma muito, muito clara. Na Bíblia, a mensagem diz assim, o reino de Deus não tem a ver com aquilo que vai para o estômago. O reino de Deus não tem a ver com aquilo que vai para o estômago, ou seja, aquilo que perece. Entendam isso. Tem a ver com o que Deus faz com a sua vida. Quando Ele a conserta e completa a sua obra com alegria. É isso que é o reino de Deus, queridos. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Aleluia. É disso que se trata a mesa do Senhor, o nosso Deus. Interessa para você, queridos, uma vida de justiça, uma vida de paz, uma vida intensa no Espírito Santo de Deus, uma vida vibrante na presença do Senhor, o nosso Deus, onde nós possamos ter intimidade com esse Deus Todo-Poderoso. Viver o reino é encontrar o caminho para o monte, para o secreto, para a intimidade com Deus. Traduzindo para você, reinar em vida é viver uma vida transformada, uma vida de conduta íntegra, uma vida de paz com o próximo, com as pessoas aqui na terra, e uma vida intensa em alegria no Espírito Santo de Deus. Aleluia, queridos. Não existe espaço para você viver cabisbaixo nessa terra, choramingando. Deus deseja que você seja feliz, que você tenha alegria. Está passando na prova, está passando na adversidade, mas está louvando, está com alegria, olhando para cima, porque é lá de cima, é desse monte que sai vida fluindo para você. Esse monte, o Monte Santo do Senhor, destila vinho, destila contentamento, alegria. Todos nós que caminhamos debaixo da presença do Senhor, o nosso Deus, caminhamos felizes, contentes, independentemente da provação que se levanta na nossa vida. Aleluia. O reino de Deus está onde? Existe um comentário bíblico que eu estava estudando e diz assim, o reino de Deus está onde? Os cristãos estão vivendo em sujeição à vontade de Deus, onde o seu poder está produzindo vidas transformadas. O reino de Deus está onde os filhos de Deus estão numa caminhada progressiva para saírem do lugar de testemunha e se tornarem amigos de Deus. Isso é viver o reino. Porque Jesus diz, Deus diz lá em Joel, estranhos não passam, estranhos não sobem o monte, só pessoas conhecidas, só aqueles que Deus conhece, só aqueles que são filhos de Deus. Aleluias. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. À medida que nós nos tornamos amigos, o reino vai se tornando visível. E nós colocamos para fora, então, o reino que Ele colocou do lado de dentro. E é aí que nós passamos, então, a ser colaboradores da obra de Deus. Vou chamar esses colaboradores de edificadores da obra de Deus. Quando você sobe o monte, quando você sobe e encontra o caminho da presença, é algo tão maravilhoso, assim como diz aquele louvor, é uma abundância tão grande, que nós precisamos compartilhar. É vida em abundância, e nós precisamos transbordar. É por isso que a igreja não pode se calar. A igreja não pode ficar dentro de quatro paredes, ela precisa ir e transbordar sobre a vida de outras pessoas aquilo que ela recebeu da parte do Senhor, nosso Deus. Deus colocou o reino dentro do teu coração. Isso é tão intenso que você precisa colocar do lado de fora. Você precisa entregar a vida que Deus está colocando dentro de você de maneira tão abundante. É tanta bênção que você tem para compartilhar, para repartir o pão com aquele que está faminto. Em Atos capítulo 1, em versículo 8, os discípulos estão no alto do monte. Jesus veio, peregrinou, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, passou muitos dias depois da ressurreição se encontrando com seus amigos, subiu o monte. E quando ele está lá no Monte das Oliveiras, ele reúne aquelas testemunhas ali, aqueles muitos amigos, e ele agora está dando os últimos conselhos. E é agora que eu quero chamar a sua atenção para essa parte final desta ministração.
Aqui, Jesus está dando os últimos conselhos, e ele diz para os seus amigos, em cima do monte: vocês receberão virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, aqui, localmente, como em toda a Judéia, e na Samaria, que é um pouco mais além, e até os confins da terra, aonde o Senhor Deus te enviar. Aonde o Senhor Deus te enviar. E queridos, quando os discípulos desceram do monte após esta ordem, eles nunca mais foram os mesmos, por causa do resultado daquela experiência no monte com o Senhor Jesus. Aquele ide, aquela comissão, aquela ordem da parte do Senhor Jesus Cristo, aquele envio, aquele poder, aquele endosso do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus estava dando autoridade para os seus filhos agora irem e serem uma extensão do Cristo, embaixadores do reino de Deus, representantes do reino. Agora não era mais um grupo de meninos, porque os discípulos eram muito novos em idade. Eles não eram mais agora um grupo de pescadores, jovens, adolescentes. Eram agora os arautos, os embaixadores. Jesus sobe e eles saem do monte, saem do lugar da presença, saem do secreto, e agora eles estão empossados, cheios do Espírito Santo de Deus, para ser uma extensão viva do Cristo nessa terra. O cabeça está nos céus, e a sua igreja, queridos, é o corpo vivo de Cristo Jesus nessa terra. Aleluia. Quer enxergar um pouquinho do Cristo? Olha essa pessoa linda que está do seu lado. Olhe para a direita, olhe para a esquerda, sorria para ele, para ela. Esta é a manifestação viva do corpo de Cristo nessa terra. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Aleluias. E Jesus disse: ide, façam discípulos. Onde vocês forem, se tornem colaboradores, edificadores. Deus está edificando uma igreja para si. Não é um templo, não é um prédio, não é um templo como nós aspiramos, sonhamos em construir. Não, queridos, o reino de Deus vai além do que isso. Essas estruturas ficarão tudo aqui, quando o Senhor Deus se manifestar para levar consigo a sua igreja, no fim de todas as coisas. Mas Deus está construindo um edifício vivo, que é a sua igreja, através dos tempos. E cada tijolinho, ou melhor, cada pedra viva que Deus coloca nesse edifício, é um dos santos do Antigo Testamento que vão subindo. E agora nós, a igreja desse presente século, estamos sendo edificados como pedras vivas, justapostas um com o outro, um complementando o outro nos seus dons e talentos. E o fundamento dessa igreja é Jesus Cristo. E agora nós nos tornamos edificadores, colaboradores na obra de Deus, quando nós então estendemos a mão e contamos a boa notícia da salvação para outras pessoas, dizendo: ainda há lugar na mesa, sobe o monte para encontrar com Jesus, sobe o monte, você é filho, você não é estranho às promessas de Abraão, sobe o monte, se encontra com teu pai, se assenta na mesa, recebe esse poder, recebe essa unção. Todos aqueles que receberam Cristo Jesus, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Aleluias. Pedro, logo que ele sai do monte, ele não espera, queridos, ele já coloca para fora o reino que Deus tinha colocado do lado de dentro. E a Bíblia diz que naquele sermão que ele fez ali, mais de 5.000 almas se converteram naquele dia. E os sinais começam a se manifestar na igreja apostólica. O paralítico que vivia na porta, mendigando, agora ele sai saltando e louvando a Deus, porque agora os discípulos estão pondo para fora o reino que Deus colocou do lado de dentro. E o evangelho se alastra com ousadia, como as águas do mar. Como as águas do mar. Filadélfia, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, sobe esse monte. Acha o caminho para o secreto. Acha o caminho, porque você não é estranho ao teu pai. Deus conhece o teu nome. Você não é estranho para o teu pai. Sobe esse monte, nivela para cima. Deseja esta presença, anseia essa presença. Anseia esta presença, queridos, mais que tudo nesse mundo. Existe uma promessa sobre a nossa vida hoje, da parte de Deus o Pai, que dessa casa sairá uma fonte para regar todo o vale árido desta cidade de Alfenas. E você faz parte desta promessa, queridos. É da tua vida que vai fluir águas para curar, águas que vão sarar. É desse monte que fluirá alegria para essa cidade, alimento para as mesas. E olha, não faltará descendência para o sacerdócio desta igreja, em o nome de Jesus. Porque essa é a palavra do Senhor Deus. Essa é a palavra de Deus. Judá será habitada para sempre,
de geração em geração. Geração em geração. Não vai faltar sacerdote nessa casa. Quando nós fecharmos os nossos olhos nessa terra, queridos, haverá sacerdócio. Haverá sacerdócio perpétuo para a honra e para a glória do nome santo do Senhor, o nosso Deus. Isaías capítulo 11, versículo 1 ao 2 e o 9 diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento ou um renovo, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o versículo 9 diz assim: não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Toda a terra se encherá do reino do Senhor, o nosso Deus. Queridos, existe um obstáculo para o mar. Quando o mar ele quer passar de um lado para o outro, quando ele quer romper uma barreira humana, ele rompe. Não existe obstáculo que venha ali se colocar entre as águas furiosas do oceano. Mas também fato é que por onde as águas elas passam, seja no mar, seja no rio, elas transformam todo o contexto onde essas águas vão correndo, vai mudando. Lá em Ezequiel diz isso, as águas elas correm, e existe frutificação de uma margem e de outra margem. Por onde quer que o rio flui, por onde quer que o mar ele venha a passar. O contexto muda, a situação não é mais a mesma quando as águas elas tocam. E queridos, da mesma forma, a promessa de Deus para nós, o reino de Deus prometido, vivido, experimentado, entranhado nos nossos ossos, queimando os nossos ossos, queridos. O reino de Deus ele é poderoso, ele é completo, e os que entram no reino de Deus são transformados. Não existe mais como entrar nesse reino e ser a mesma pessoa. A partir do momento que você sobe o monte, a partir do momento que você se apresenta na presença, você não é mais um estranho aos olhos do Senhor. Você se torna amigo de Deus, amiga de Deus, conhecido do teu Deus. Aleluias. Queridos, existe uma unção sobrenatural para ser derramada sobre você, Filadélfia, em você, através de você. Quando os cristãos subirem o monte e permanecerem lá, até encontrar a presença do Deus Todo-Poderoso, queridos, aí sim estaremos vivendo de fato a plenitude do reino de Deus, o Senhor. Estaremos vivendo de fato aquilo que Deus, o Pai, Ele trouxe até nós, quando enviou Jesus, lá do alto céu para essa terra, e o reino veio com Ele. Amém, queridos? Alegremente, com muito entusiasmo, dá um recado para essa pessoa que está do seu lado, porque você ama fazer isso, interagir com o irmão do lado. Eu sei que você ama muito. E fala para ele ou para ela assim: sobe o monte, encontra a presença, nivela para cima. Você não é um estranho, você é filho de Deus.